passo, outro passo. Enfim, eu vou colocar novamente aqui, lá no chat do evento, o link da inscrição. Vocês necessitam fazer a inscrição para que nós tenhamos os dados de vocês para poder mandar o certificado, ok? E qualquer dúvida, engenheiro Marcos Posse, engenheiro Estelito, estamos à disposição. Eu vou precisar me ausentar um pouquinho dessa reunião por conta de um outro compromisso e volto ainda antes do término, tá ok? Engenheiro Marcos Posse, engenheiro Sotelinho, ok? Certo. Até mais tarde. Bom evento. Com a palavra, por gentileza, engenheiro Marcos Posse. Ok. Turma, nós estamos a 19h05 e a Marisa fez a apresentação, a continuidade. Nós somos, até o momento, 16. A partir da terceira sessão, a tolerância de chegada vai ser de 19h15. Então, a partir da terceira sessão, quarta, 19h15 entra, e não sendo 19h15 não entra. Eu vou pedir mais uma vez para quem não estiver falando, colocar no mudo. Se não colocar, eu vou fazer que nem eu fiz agora com a Marisa. Coloquei a força na Marisa. Sandro, coloca no mudo. Vamos aos avisos. A dinâmica, para quem é novo, acontece da seguinte maneira. Nós temos 2 temas por dia. 2 temas de quê? Da resolução 1000, que substituiu de forma muito rápida a resolução 414, que regulamenta a distribuição de energia elétrica e consumidores. Essa mudança despertou algumas dúvidas e nós criamos esse workshop. Como diz o Estelito, ele vai repetir, por favor? Não é shop, é work. Nós estamos com esse workshop com o objetivo de levantar algumas dúvidas. São, como disse o Antônio, o Luiz, que não está indo aí, tem muitos artigos. E quando tem muitos artigos, e a resolução cancelando 60 outros documentos, alterando 60 outros documentos, é uma coisa a se pensar. Por isso, a gente está promovendo o workshop, que não se encerra aqui, que está sendo compilado dentro de uma publicação e que tem uma participação inicial mais ativa do Estelito, do Jefferson e do Maurício. Por que mais ativa? Porque eles transformaram as dúvidas e ideias deles, intangíveis, em algo tangível dentro do material que vocês baixaram ou deveriam ter baixado. Essas dúvidas particulares estão sendo debatidas aqui. Lembro que não são todas, são algumas. E com o debate, tanto o Jefferson, como o Estelito, como eu, como o Maurício, pode até redigir novamente aquilo que já escreveu com um melhor entendimento. Então, no primeiro dia, tema 1, tema 2. Tema 1, o Marcos disse, mudaram o nome do ponto de entrega. Daí, o Marcos, que sou eu, achou que tinha uma confusão. Houve um pequeno debate e depois um trabalho seguiria. O tema 2 foi colocado pelo Jefferson. Qual foi o tema, Jefferson, do tema 2? Ressarcimento de danos elétricos. Boa noite a todos. Ressarcimento de danos elétricos? Parece que alguma coisa não bateu bem do que o Jefferson leu e comparou com o anterior. E houve um pequeno debate, até menor que deveria, e ficou-se de trabalhar uma melhoria no texto. Então, hoje é o tema 3 e o tema 4, na condição de condução e liderança do Estelito. O tema 3 é do Estelito. O tema 4 é do Maurício. Cadê Maurício? Maurício? Cadê Maurício? Cadê? Maurício estava aqui. Maurício estava aqui. O tema 4 é do Maurício. Então, antes de passar a palavra para o Estelito, é só para lembrar. Primeiros 10 minutos, o Estelito apresenta o que ele já escreveu, que já deveria ter sido lido para vir para esse workshop. E o tema 4 é o que o Maurício escreveu.
e que já deveria ter sido lido para vir para esse workshop. Então você fica meio perdido. Porque quando você não leu, você não tem argumento. Fica no campo do achismo. E esse fórum é um fórum do achismo e também da argumentação. Terceira sessão, semana que vem, 15 minutos de tolerância para quem chegar, entrando com o microfone no mudo e com a câmera ligada. Ok? Com a palavra Estelito, iniciando 19h10, 10 minutos, depois mais 30 minutos, Estelito. Boa noite aos colegas. Vamos hoje aqui para o nosso segundo dia do webinar. E o tema que eu vou abordar aqui é um tema muito importante, justamente também para quem trabalha com perícias, que é a parte de normalização técnica. Então, eu gostaria de iniciar comentando o nosso anexo 3 do material, que está na página 71, desse material que está com a data aí do dia 10 de março, é a utilização das normas que ele vai exatamente trabalhar em cima do artigo 29 da Resolução 1000. Então, o que eu vou abrir aqui com esse nosso anexo 3 do material? É o seguinte: as normas técnicas da BNT são consideradas voluntárias, né, salvo se forem citadas em documentos legais, que aí elas passam a ser consideradas de uso compulsório. Entre alguns documentos legais, temos a Lei de Defesa do Consumidor e temos a NR10. Então, à luz desses documentos, eu queria abordar essa parte do artigo 29 da Resolução 1000, que diz o seguinte: o consumidor e demais usuários, né, nota que aí já começa com uma responsabilidade mais ampla, é consumidor e demais usuários, deve observar em suas instalações as normas e padrões da distribuidora, as normas da BNT e as normas dos órgãos oficiais competentes, naquilo que for aplicável e não contrariar a regulação da ANEEL. Então, uma coisa que chamou a atenção nesse artigo 29 é que ele incluiu essa parte dos demais usuários, ressalvou o atendimento às normas e padrões da distribuidora, né, que, via de regra, a concessionária avalia o projeto baseado nelas, né, antes mesmo de conceder a ligação. Colocou em ênfase o atendimento às normas da BNT, o atendimento às normas dos órgãos oficiais competentes, né, sem identificá-los, e colocou uma ressalva no final, que é desde que não contraria a regulação da ANEEL. Então, eu coloquei que existem algumas dúvidas com relação a órgãos competentes, que ficou aberto nessa referência. E outra coisa também é que as normas da BNT e os padrões da concessionária, uma vez que o projeto foi aprovado, né, pela distribuidora, entende-se que o projeto atendeu, né, essas regulamentações. O que dispensaria, por exemplo, o consumidor de conhecer a regulação da ANEEL, que está citada explicitamente no artigo 29. Agora, essa parte em colocação em destaque, desde que não contraria a regulação da ANEEL, parece, né, uma espécie de um guarda-chuva, né, preventivo, e que pode gerar alguma abertura para, por exemplo, a questão de novidades tecnológicas como autogeração, né? Então, com esse artigo 29, com essa redação, eu concluí o seguinte, que faz referência a documentos que não são de uso costumeiro dos consumidores, como as regulações da ANEEL, né? Geralmente, o consumidor, quando ele pede uma ligação, ele vai no padrão da concessionária, né? Não necessariamente precisa consultar a regulação da ANEEL. E também, essas entidades, órgãos competentes, também pode ser uma abordagem muito abrangente, né? Muito aberta. Então, eu entendo que esses atritos seriam evitados, né? Possíveis atritos seriam evitados, resumindo os requisitos às normas da BNT e aos padrões da concessionária. Isso, no caso, nesse artigo 29. Ainda dentro desse meu
tempo com relação à normalização, eu queria abordar agora o anexo 4, que está na página 73 do nosso material, né? O anexo 4, que é a segurança das instalações das distribuidoras. Então, eu comecei nesse anexo 4 colocando os dados estatísticos, né, relativos aos acidentes ocorridos na rede aérea, sendo que aqui estão incluídos os do primeiro semestre de 2021, porque do segundo semestre ainda vai ser lançado agora em março, o anuário de 2021. Mas já tem aqui uma prévia, né, do que aconteceu no primeiro semestre. E na rede aérea total, nós temos aí, em 2019, 185 acidentes, 2020, 149 e em 2021, 185. Né? Então, ou 65 em 2019, corrigindo. E no caso rede aérea fatal, né? Em 2019, 122, em 2020, 111 e em 2021, 145. Então, isso aí aponta, né, claramente que a rede aérea tem um alto índice de acidentes. Né? Então, qual é uma primeira observação? Essa rede geralmente são 13.200 volts e elas são feitas pelo esquema mais barato de construção, que é cabos nus, né? Não são cabos isolados. Ele exerceu uma função semelhante. E essa questão mereceu uma observação, um comentário, né, feito pela ABRJ, quando da consulta pública, né, que gerou a resolução 1000, é justamente acrescentar nas definições o que seria segurança. O que é uma rede segura? O que é um sistema seguro? É colocar como sugestão o seguinte: a segurança é a condição de fornecimento caracterizada dentro dos padrões fixados pela ANEEL e sem registro de eventos que tenham provocado prejuízos materiais a terceiros, ferimentos ou mortes a pessoas estranhas ao corpo de empregados, próprios ou terceirizados das distribuidoras. Né? Então, foi observado que a gente viu um documento muito focado em faturamento, mas pouco ou nada focado na parte de segurança. E a ANEEL não aceitou a sugestão, dando como justificativa que essa redação do artigo 4 reproduz o disposto da Lei 8987. Mas só que nós fomos procurar, e não é bem assim, né? Que o módulo 1 também do PRODIST já continha definições. O módulo 1 faz definições sobre o esquema de controle de segurança, a segurança operativa e sistemas especiais de proteção. E sendo que nesse especial de proteção, ele faz referência a contingências múltiplas, que prevê a preservação de integridade do sistema, dos equipamentos ou das linhas de transmissão. Ou seja, nessas contingências múltiplas não estão contempladas ações automáticas para a preservação de vidas, nem de propriedades. O que está bem claro no artigo 341 do PRODIST é a integridade do sistema, equipamentos e linhas de transmissão. Também a gente fez uma especial, a gente esclareceu o que significa contingência, que está na definição 87 do PRODIST, que é a perda dos equipamentos ou instalações que provocam ou não violação dos limites operativos ou corte de carga. Ou seja, o limite de operação do sistema ou dos componentes foi ultrapassado. Isso aqui é a contingência. Então, nesse caso, né, nós estamos aqui claramente, né, entendendo o seguinte: essa recusa da ANEEL em incluir uma definição do que seja um sistema seguro, né, limita a avaliação das distribuidoras aos índices DEC e FEC, que são índices de produção. Eles apontam apenas quantidade e duração de eventos de interrupção e não serve para apontar um sistema como seguro à população. Então, no caso especificamente dos peritos, né, que são sempre envolvidos com relação a acidentes na rede aérea, a gente entende que esse é um ponto fundamental a ser explorado na avaliação das ações judiciais, porque realmente não há uma definição, né, do que seja um sistema seguro. E isso está previsto na lei, no PRODIST. E como último ponto aqui desse nosso tema 3, para encerrar aqui nosso tempinho, eu colocaria o anexo 16, que está na página 119 do nosso material.
Aproveitando para o pessoal verificar, quem tiver com o microfone aberto, por favor, fechar, porque as interferências prejudicam a todos que estão ouvindo. Então, aqui no nosso material, na página 119, a gente começou a fazer uma abordagem sobre essa questão da... Mais um pouco. Eita, pode prosseguir, Estelito. Positivo. Aqui na porra da página? 117, 118, 119. Ué, está aqui. As normas que a concessionária deve seguir. Nesse anexo 16 nosso aí, a introdução é a seguinte: deveria ser acrescentada uma cláusula sobre os deveres da distribuidora, né, nessa resolução 1000, para que sua rede também esteja de acordo com as normas oficiais brasileiras, porque isso foi previsto na resolução 1000, né, no item 5.1, é dever do consumidor, de acordo, né, manter suas instalações de acordo com as normas oficiais brasileiras, mas tal obrigação não existe com relação à distribuidora na resolução 1000. Então, foi feita uma sugestão na consulta pública que a ANEEL informou que já estava prevista nos contratos de concessão e de permissão. Então, nós vamos lá ver exatamente os contratos, né, que você pode... Colocamos aí no anexo o link para um dos contratos, apenas como fins de exemplo, né, que é o contrato 01/96, que é o contrato da Light. Ele está válido até junho de 2026. E coloca na cláusula segunda, fica bem claro o seguinte: a concessionária observará as prescrições desse contrato, da legislação específica, das normas regulamentares e das instruções e determinações do poder concedente. Quem é o poder concedente? É o Estado, através da ANEEL. Então, para prestar o serviço, no cumprimento das normas sobre confiabilidade, regularidade e qualidade de serviço, a concessionária terá ampla liberdade na direção de seus negócios, investimentos, pessoal e tecnologia. Então, aqui está bem claro, não estão citadas normas brasileiras, né, nas normas do poder concedente, que são as resoluções da ANEEL. Então, as normas brasileiras estão fora do âmbito de atendimento das distribuidoras. Tá? E nós temos também aí um interessante colocar que tanto a NBR 5410, que é de baixa tensão, quanto a 14039, que é de média, excluem a rede concessionária do seu campo de aplicação. Então, como isso, né, como nós vimos no anexo anterior, que nós comentamos, que é com relação às contingências, né, e contingências são exatamente situações que extrapolam a capacidade nominal do sistema. Nós temos tanto na rede subterrânea de fumaça por difusão, né, que colocamos aí um link exatamente explicando isso, como também as redes aéreas não possuem uma proteção adequada, né, porque elas são mantidas energizadas mesmo em caso de rompimento de algum cabo duro, de alguma linha. Tem um link aí também. Tem algum microfone aberto ainda aí. Então, na conclusão pessoal, encerrando esse nosso tema aí sobre normalização, é exatamente o que nós já tínhamos comentado no anexo anterior que eu apresentei. Existe uma inexistência de critérios claros que definam o que é uma rede segura para a população. E os detalhes levantados nesse anexo do webinar, desse nosso webinar, deverão merecer especial atenção dos peritos e auxiliares técnicos na análise das ocorrências apreciadas nos processos judiciais, bem como de entidades de defesa do consumidor. Então, é exatamente esse tema normalização que eu quis apresentar nessa nossa parte 3 do webinar, e vamos agora para o debate desses anexos aí que eu apresentei para vocês. Ok, Estelito, o ruído que aconteceu é que algumas pessoas estavam tentando entrar sem se identificar. E eu estou tirando quem não está se identificando. Mas vamos dar prosseguimento. Quem quiser fazer um comentário sobre a colocação de Estelito, levanta a mão no quinto botão da barra inferior, que a gente passa a palavra de forma ordenada. Ficou claro o que o Estelito falou sobre a condição de atendimento de norma?
e essa dificuldade de entendimento quando você tem projetista e consumidor, quando se faz referência a ANEEL. Alguém levantou a mão para comentar o tema? Deixa eu ver. Engenheiro Marcos Posse. O Antônio Solteirinho. Engenheiro Marcos Posse. Pode falar, Marisa. A Ângela está sendo retirada aí do evento. Certo. A Ângela está perguntando por que ela está sendo retirada, ela fez inscrição. Sim, A Ângela todo mundo que entra já foi orientado a entrar com nome. Estão entrando sem nome. E foram avisados na primeira e nessa sessão que quem não colocar o nome será retirado. E eu estou retirando, eu vou bloquear a sala com uma senha para dar prosseguimento e não prejudicar os demais. E estão entrando, inclusive, com o microfone aberto, atrapalhando a narrativa do engenheiro Felipe. Prosseguindo, Antônio Solteirinho, você falou primeiro. Você pode abrir o microfone e falar para a galera aqui? Abrir o microfone agora. Isso, eu vou começar em cima do... Eu já estive conversando com o Estelito, principalmente sobre esse artigo 29. Ok, Estelinho, Solteirinho, um lembrete. 2 minutos para colocar o seu ponto. Ok. O artigo 29, ele fala muito que você tem que respeitar não só a ANEEL, mas todas as concessionárias. Inclusive, o consumidor tem que estar com a sua parte interna dentro das normas. E isso, a meu ver, é uma coisa muito importante no caso do pessoal que faz perícia. Por quê? Isso é um prato cheio para as seguradoras, já que você não... 90% das residências hoje não estão dentro das adequações da NBR 5410, 5419, por aí nós vamos. Inclusive no que fala também na parte de concessionária de gás. Porque ninguém tem seu ramal de gás aterrado. É isso que eu queria lembrar, de ver por causa dessa parte das concessionárias, que são todas as concessionárias. Não é só a concessionária elétrica. Então, você tem que atender também às normas do Corpo de Bombeiro, de cada um da sua região. Certo. Então, Estelito, o Solteirinho está falando que aterramento do pessoal relativo ao gás ou da telefonia é cumprimento de normas. E aí a pergunta para o Estelito, e aí já que ele colocou isso, deixando os outros já de stand-by, porque tem mais gente querendo falar, como é que é possível, então, você apresentar para a concessionária que as suas instalações estão plenamente dentro de todas as normas, incluindo a que o Solteirinho falou? Pois é, eu acho muito difícil, né? Eu creio que esse artigo 29, ele deve estar com foco no pedido da ligação. Então, realmente tem que ter normas da distribuidora, as normas brasileiras. Agora, colocou lá dos órgãos competentes, pode entrar tudo nesse negócio aí de órgão competente. É o que o Solteirinho falou, pode entrar norma de Anatel, pode entrar sei lá o quê. Agora, a sugestão que eu coloquei lá na época era que apenas ficasse as normas brasileiras, né, a BNT, e as normas da distribuidora. Essa que é o foco, porque o texto, né? Eu creio que as distribuidoras não criarão caso em relação ao atendimento dessas normas todas aí, acessórias que podem ser enquadradas dentro desse artigo. Eu creio que elas vão se limitar realmente às normas da distribuidora e à norma BNT. Mas, realmente, a redação, né, então, da Resolução 1000 poderia ser melhorada, é isso que eu entendo. Mas alguém vai levantar a mão para comentar isso que o Solteirinho falou? Acho que o Maurício tinha falado alguma coisa. Cadê o Maurício? Acho que ele tinha levantado a mão junto com o Solteirinho. Oi, peraí, vou voltar aqui. Fala, Marisa. Marcos, a Ângela, me parece que ela não está conseguindo colocar o nome dela, ela que está entrando. Então, tudo bem. Com Ela esse... precisa escrever o nome dela. Só Tá que bom. nesse momento não vai dar para explicar ela. A senha é 1, 2, 3, 4. A senha é 1, 2, 3, 4.
entrar mais uma vez sem colocar o nome com o microfone aberto, eu vou ser obrigado a retirá-la para não interrompermos mais uma vez o evento. Maurício, você queria... Maurício, não, Marcelo. Marcelo, você queria falar alguma coisa quando o solteirinho levantou a mão? Eu queria, assim, eu não vejo muito pelo lado de quem faz perícia, porque até não é a minha área, né? Então, vendo pela parte de empreendedorismo, eu vejo o seguinte, que a concessionária, ela vai até um ponto determinado da conexão. Se dali para dentro existir ainda a instalação elétrica, e logicamente existe, essa instalação passa a ser coberta pelas normas da ABNT. E até o ponto de conexão é onde entram, então, os padrões, né, da concessionária com as normas que a ANEEL está exigindo. Até não vejo muito a ANEEL entrando além disso, tá? É um ponto que eu vejo que talvez fique esse limite aí, que é o limite que fica um pouco confuso, tá? Esse é a minha colocação. Positivo, positivo. Eu queria exatamente também abordar essa parte dos eventos, né? Nós tivemos um evento que até eu coloquei o link aí na parte do anexo que a gente estava trabalhando. Lá tem a parte do acidente que eu coloquei a estatística dos acidentes, é que teve um acidente agora na semana passada em Ilhéus, na Bahia, que um cabo de alta tensão rompeu e caiu em cima de um automóvel. E a concessionária, a Coelba, declarou em nota que o sistema de proteção tinha atuado e que desenergizou o cabo antes dele encostar no carro, o que foi contestado pela vítima e pelas testemunhas que estavam no local. Então, quando um perito, né, ou um auxiliar técnico ser convocado para uma situação dessa, é importante ele saber que esse sistema realmente não possui essa proteção que a Coelba alegou na nota, né? A nota realmente não foi feliz, porque o cabo caiu e ficou fazendo centelhas e queimou a pintura do automóvel, né? Então, realmente, se queimou a pintura do automóvel, ficou claro que o cabo não desenergizou antes de atingir o automóvel. Da mesma forma, também evento na rede subterrânea. A gente, de vez em quando, tem umas vítimas aí com queimaduras devido a bueiros que pegam fogo ou explodem. Da mesma forma, a rede subterrânea também não segue uma normalização brasileira e tampouco possui uma proteção adequada aos condutores. Lá tem uma proteção chamada queima livre, onde os cabos são deixados mesmo entrarem em sobrecarga. Eles queimam, se entrar em curto-circuito, a ideia é que o próprio curto-circuito rompa o cabo e aí o evento seja interrompido. Isso aqui é chamada queima livre. Só que isso nas nossas instalações, isso é uma gambiarra, né? A mesma coisa que você não colocar fusível, né? Você deixa o cabo derreter e até ele derreter, fica lá a energia sendo liberada e provocando os incêndios que a gente conhece aí. Então, o pessoal que vai entrar em algum tipo de processo com relação a esses eventos, eu coloquei até um link aí no anexo 16, exatamente sobre essa questão que, na verdade, coloca, né, a permissão ampla, né, que é dado no contrato de concessão, que a distribuidora pode usar qualquer tecnologia, né, pode usar a tecnologia de uma proteção deficiente, e que resulte nesses acidentes aí para a população e para as propriedades. Então, é isso que eu queria ressaltar para quem trabalha com perícia nessa área aí. Antônio Solteirinho, você trabalha com perícia? Sim. Mas eu estou mais ligado à área de projeto de média tensão, essas coisas. Uhum. Eu vou voltar, Marcos, em cima disso, por quê? Eu tenho alguns amigos peritos, até uma comum minha do perito, que é a Regina. Só que o grande problema é, conforme está a redação da MIL, ele diz que você tem é aquilo que vale. E em cima daquilo ela está
em cima da NR10, conforme o Estelito falou, e do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele diz que você tem que atender a todas as normas. Você me diz qual é o prédio que tem uma proteção católica para a rede de gás? Nenhum. Se nem shopping tem, ninguém tem. Dificilmente você vê uma rede de duto da Petrobras. Tem, mas não tem ela feita direitinho, com eletor de sacrifício, com tudo. E você vai ver que o espaçamento da proteção catódica é muito mais espaçado. Mesma coisa se atende à malha ferroviária. Então, você tem N problemas. E lá está escrito. O que isso dá? É o que eu estou falando. Você dá abertura para as seguradoras se eximirem de qualquer dano. Porque eu, no caso, se eu ver que não tem determinada coisa e que eu estiver trabalhando, meu cliente for seguradora, não tem jeito que eu vou focar naquilo. Eu acho que qualquer um de nós iria focar onde é que você já viu a falha. E a falha está escrita. Está lá escrito. Antônio Soutelinho, antes de passar para o João Oliva, só para lembrar, cabe ao perito entender a razão da dúvida e do conflito e buscar, dentro do específico ponto da discussão, o respaldo técnico, né? Quando tem uma regulamentação ou uma norma muito abrangente, perde-se o foco. Os advogados lançam a mão disso pela perda do foco, mas o técnico não pode. Então, depois do João Oliva, vem o Jefferson Oliveira. João Oliva, 2 minutos. Olá, Rossi e Felipe, colegas, né? Boa noite a todos mais uma vez. Primeiro, eu gostaria de dizer que a exposição do Estelito nos traz aí um aprendizado bastante grande com relação a tudo que foi dito, de uma forma muito clara e positiva, né? Então, muito bom, Estelito. Eu fico bastante preocupado quando a legislação não traz a proteção devida, né? A legislação, que eu digo, a resolução 1000, e que não traz as normas na BNT como documentos obrigatórios, né? Para a defesa, inclusive, de modo geral, da população, né? E quando a gente pensa numa residência, nós sabemos que a grande maioria das instalações elétricas residenciais não possuem projetos, né? Não possuem profissionais habilitados que elaboraram o seu projeto, porque as prefeituras não exigem, enfim, fica uma situação muito difícil aí. E, evidentemente, que daí acontecem as coisas. Então, se de um lado, a concessionária que tem o poder concedente do Estado, né, para fornecer a energia, né, para o consumo do usuário, né? Se não dá essa proteção, se depois nós também não temos os projetos, né, das instalações elétricas residenciais com os dispositivos de proteção previstos pelas nossas, pela 5410, 19 e outras que são referências quando não existe a norma nacional. Então, eu fico bastante preocupado e queria entender um pouquinho mais também, Estelito, quando você fala na contingência, né? Quer dizer, a partir do momento em que nós temos aí muitos casos, né, de queimas de equipamentos no ambiente da residência por problemas da concessionária, né? E como é que vocês que são peritos também, como é que isso como é que está sendo feita, como é que está se dando essa relação? Porque a concessionária não quer saber, simplesmente ela diz que não aconteceu o fato, né? É isso que eu gostaria de colocar, por enquanto. Jefferson, você espera o Estelito dar a resposta para o João Oliva? Então, Estelito, vai lá. Não, exatamente. O que está acontecendo é que essa resolução 1000, ela joga a norma técnica brasileira como
uma obrigação do consumidor, mas não tem o mesmo peso, a mesma medida para a distribuidora. A distribuidora, pelo contrato de concessão, ela tem ampla liberdade para usar a tecnologia que ela quiser. Ela não cita. E aquilo também que eu coloquei, a norma brasileira, ela é considerada voluntária, salvo se citada em documento oficial. O documento oficial, no caso de concessões do poder concedente, são as resoluções da ANEEL. As resoluções da ANEEL não citam norma brasileira para a distribuidora. Então, o que está acontecendo é isso. O consumidor tem que atender a norma brasileira, a distribuidora não. Aí, como você falou, pois é, mas tem muitos problemas que cabem, o consumidor é afetado devido a problema na distribuidora. Sim, mas acontece que aí a distribuidora é permitido até que ela opere em contingência, ou seja, em sobrecarga. Está na definição 341 do PRODIST. Então, a distribuidora tem uma série de, digamos assim, de regalias, né, que o consumidor não tem. E o perito tem que saber desse detalhe importante, porque às vezes ele crê, né, que assim como o consumidor tem que atender a norma brasileira, que a concessionária também está atendendo, e que como ela é concessionária pela ANEEL, que a ANEEL verifica isso e só aprova a instalação dela se tiver de acordo com a norma brasileira. Então, esse é o problema que nós estamos debatendo aqui. Muito obrigado pela pergunta. Estelito, eu vou pegar o que você falou, antes de passar para o Jefferson, principalmente porque o Jefferson falou no tema 2, tem tudo a ver. Jefferson, escuta aí, o Estelito falou que a distribuidora parece ter regalias quando tem possibilidade de trabalhar em sobrecarga, enquanto que a sua instalação elétrica tem que ser projetada e não pode ficar em sobrecarga. O Estelito falou das normas que não são aplicadas à concessionária. Se você lembrar, e aí, João Oliva, preste atenção, nós temos normas vendidas para quem não tem o poder aquisitivo de uma distribuidora. As normas citadas em lei deveriam ser distribuídas como as normas de acessibilidade, e não são. Então, tudo isso junto me faz lembrar a Anatel, que diz que uma fornecedora pode te dar 10% da capacidade de banda de transmissão como possível, e você tem que aceitar. Você contrata 200, mas pode receber 20, porque a Anatel permite a distribuidora. Quando a gente botou, Jefferson, quem ganha e quem perde, ou desculpa, quem ganhou e quem perdeu, é porque isso já está em vigor. E quando a gente levanta essas dúvidas, é porque tem peritos, projetistas, tem instaladores e tem consultores que vão ter que administrar essa novidade. Parece que essa novidade trouxe uma perda. Jefferson, você queria falar? Aproveita isso que eu comentei do seu tema de segunda e prossegue aí. Você tem 8 minutos. Sim, eu gostaria de falar 2 tópicos ali, 2 comentários, e um é referente ao meu tema, que foi ressarcimento de danos, né? Mas, primeiramente, falando sobre o cumprimento das normas, propriamente dito, né? Eu vejo também muita reclamação, não sei se tem alguém aqui que é projetista de sistema fotovoltaico, trabalha com fotovoltaica, mas a gente vê muito pessoal reclamando da demora das concessionárias para aprovar o projeto, mas que a ANEEL, a concessionária aprova, e às vezes os caras vão lá, fazem um monte de gambiarra, não sei o quê. Aí eu deixo a pergunta como reflexão, né? Se é sabido já que hoje, vamos dizer, antes da Resolução 1000, a concessionária já não tinha perna para atender certas demandas, como é que ela vai fazer para ir verificar uma instalação dentro de uma residência, dentro de uma indústria, lá no telhado verificar como é que está o sistema fotovoltaico e etc, né? Acho que é o microfone. Nesse ponto aí, Jefferson, uma grande dificuldade para o pessoal projetista é justamente conseguir qual é a potência de curto-circuito na entrada do ponto de conexão. E, pelo menos na resolução 1000, está dito que cabe a distribuidora informar. Só que não está explícito em qual prazo, então fica difícil. É uma reclamação antiga que muitos profissionais não conseguiam obter da distribuidora
a potência de curto-circuito no ponto da conexão. Agora, essa questão da concessionária verificar a instalação interna, eu acho que isso daí está retirado da resolução 1000. Isso aí foi retirado, a concessionária não vai fazer inspeção na instalação interna, salvo se tiver alguma coisa afetando o seu sistema, que não é certo lá. Eu comentei isso aí porque eu já vi muita gente reclamando que a concessionária liga do jeito que tiver lá e aí tem gambiarra, isso e aquilo, né? Mas tá, vamos fechar esse parênteses aí. O outro ponto que eu queria tocar sobre o cumprimento das normas, né? No que tange diretamente a NBR 5410, né? Que é instalações elétricas de baixa tensão. Ali tem um item bem claro falando que as instalações elétricas devem ter dispositivo de proteção contra sobretensões e tal, né? E até ela menciona diretamente o DPS, né? Que é o mais comum aí. O que acontece, o que sempre aconteceu, pelo menos até a 414 era assim. Naquele item da norma, até estou com ela aberta aqui, deixa eu até ler exatamente como está aqui. Tem uma nota: admite-se que a proteção contra sobretensões exigidas no item 5.4.2.1.1 possa não ser provida se as consequências dessa omissão, do ponto de vista estritamente material, constituírem um risco calculado e assumido. Entendo isso que pelo consumidor, né? Pelo cliente, pelo dono da instalação. Em nenhuma hipótese a proteção pode ser dispensada se essas consequências puderem resultar em risco direto ou indireto à segurança e saúde das pessoas. Falando Você está correto. A sua leitura está correta. Falando por parte do consumidor. Isso. Se for para a vida, não pode deixar, não. Não, exato. Mas assim, deixa eu ver. Mas ele citou risco material, não citou risco à vida, e citou que deve ser calculado. Então, o consumidor pode fazer umas pontinhas aí, né? É isso. Não, mas aí eu quero chegar e associando ao meu tema de ontem, que era ressarcimento de danos, né? Linkado por a concessionária não pode indeferir um pedido porque o cara já estava descumprindo a norma que diz que tem que ter DPS. Agora que a própria ANEEL está dizendo que ele tem que cumprir as normas e uma delas diz que tem que ter o DPS, vai poder ter indeferimento do equipamento eletroeletrônico? Queimou minha TV aqui e reclamei para a concessionária. Ah, mas eu não tenho DPS, eu estou fora da norma. Como é que fica? Vou invadir o espaço do Estelito. Juntando o tema 3 do Estelito com o tema 2 do Jefferson de segunda-feira, é só para dizer o seguinte: eu já peguei quesitos em perícia onde a concessionária pergunta se havia DPS, já que ela causou um distúrbio queimando tudo. Pergunto-vos: as instalações estão de acordo com a norma? A resposta do perito: não. Não. Tinha DPS? A resposta do perito: não. Então é fato, eu não tinha DPS. Agora, você leu claramente: se o projeto prevê perda material e se queimar problema é meu, não é vida humana, Estelito, é material. Se queimar problema é meu, estamos assumindo. Cabe ao juízo, cabe à sua conclusão, mostrar para o juízo que fora a NASA ninguém tem DPS. Fora a NASA, o Estelito, ninguém tem DPS no seu quadro de luz da cozinha. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Antônio Solteirinho levantou a mão. Você tem 1 minuto que eu tenho que encerrar a sessão. Não, legal. Uma coisa. O que o Jefferson estava falando. Você vê hoje que você tem uma concorrência desleal, porque as concessionárias estão abrindo dentro dela empresas para fazer instalação fotovoltaica, no qual eles financiam tudo e joga tudo dentro dele e paga na conta normal. E quem que paga se houver um dano da fotovoltaica dentro da casa do cara com qualquer custo? Se foi a própria concessionária que fez. É essa brincadeira. Isso é uma concorrência desleal com todos nós que trabalhamos e fazemos trabalhos com fotovoltaica com tudo isso. Porque ele consegue comprar a placa em quantidade com tudo. Todo o esquema dele é muito mais rentável. Antônio Solteirinho, você tem razão e vamos fazer um sindicato, mas preste atenção
nesse mercado que não é regido por um sindicato ou por um ditador, vence aquele que for mais capaz, que for... A competitividade. Calma, nós não podemos prender um cara que tem recursos e tem uma estratégia só porque nós não temos recursos, não temos estratégia. Nós temos o seguinte, nós temos inteligência e capacidade, é isso que nós temos que usar. Eu tenho que fechar esse tema em 1 minuto, porque o próximo tema não é mais do Estelito. Mas olha só, recado para todo mundo. Na segunda-feira, isso está gravado, dentro da sessão de segunda-feira, algumas criaturas, que eu não vou citar o nome porque está gravado, se manifestaram no tema. E eu disse agora que o shopping está pronto, usando o mote do Estelito, vamos para o work. E chamei que todos pegassem o texto e juntos na segunda, na terça e na quarta trabalhassem juntos para escrever melhor, para acertar o texto do tema 1. Isso aconteceu com o tema 2. O Jefferson está gravado, recebeu um monte de nomes de participação e as criaturas não se juntaram terça e quarta. Eu vou resumir o tema 3 rápido aqui para passar a voz para o Marcelo, lembrando que Estelito citou 5410, 1439, o artigo 29 é um ponto nevrálgico. O Marcelo falou de empreendedorismo, rede elétrica, acidente. João Oliva falou em contingência, queima de equipamento que juntou com Jefferson. Estelito fala das obrigações do consumidor. Eu falei do preço das normas, falei de regalias que o Estelito comentou. Tem muito assunto só no tema 3. Cabe agora Maurício, Estelito, Marcelo, Antônio, João Oliva, esse menino solteirinho, se reunir sexta e sábado sobre o texto do Estelito e dar palpite, mandar uma mensagem, fazer um trabalho. Dito isso, nós vamos passar para o tema 4. O tema 4, também retirado da Resolução 1000, talvez não esteja ligado à perícia, talvez não esteja ligado a projeto, mas vai estar ligado à Resolução 1000. E quem fala sobre ele é o Marcelo Zendersky. Os textos do Marcelo já estão no material, que vocês provavelmente baixaram e já leram para dar uma opinião e continuar. Mas o Marcelo tem 10 minutos para falar sobre o tema e a gente coloca em debate. Ok, Marcelo? Eu vou falar sobre o anexo 7, né? Tá. Marcelo, eu vou botar o anexo 7 na tela, mas enquanto eu boto, você tenta colocar a sua estante de livros, que quando você bota uma estante de livros no fundo, te dá um poder maior de palavra. Tá bom. Você fica mais poderoso e tudo que você fala tem motivo, sabe? Você tem que ter a sua estante de livros atrás. Vê se você consegue botar a sua câmera aí. Consigo compartilhar em vez de você, porque eu queria correr o texto. Tá bom, então você compartilha e não bota a sua estante de livro. Pronto, eu tiro meu compartilhamento aqui. Você continua com os seus 10 minutos. O seu tempo, Vossa Excelência, será reposto, tá bom? Marcelo vai compartilhar o texto. Enquanto isso, lembrando que essa gravação vai ao ar, deve ficar pronta amanhã de manhã para quem quiser rever e para aqueles que não viram poderem ver. A partir da semana que vem só participa aqueles que participaram da primeira e segunda sessão. Estou vendo sua tela, Marcelo, pode prosseguir. Mas eu vou precisar, eu acho que é melhor você compartilhar, porque eu não estou conseguindo compartilhar só essa parte aqui, ó, que eu queria. Não vou repor seu tempo. Vossa Excelência gastou o seu tempo. Vamos lá. Tá bom. Eu vou abrir aqui. Vai falando aí enquanto eu abro. Vai. Bom, pessoal, boa noite. Eu não sou um perito, já disse a vocês, eu trabalho mais
com a execução do projeto e a feitura do projeto. E eu olhei a MIL, né, essa resolução MIL, de quem seria um empreendedor de um evento, né, de um condomínio, né, para ser mais claro. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz uma análise da fase de projeto para consumidor e usuários, um levantamento de custos, né, que é importante para a implantação desse condomínio, e fiz o seguinte, eu fiz o comparativo da resolução. O comparativo da resolução 1000 nos itens envolvendo o projeto. Então, no artigo 70, a distribuidora fica ainda com o dever de protocolar um pedido. Então, isso não foi alterado até hoje. Marcelo, eu cancelei seu som, por favor, volta com ele. Alô, ouvindo, né? Voltou, Marcelo voltou, desculpa. Então, desculpa, eu vou mais ou menos começar. Eu só tenho 10 minutos, né, que você falou, um pouquinho. Não, você tem 11. 11, tá. Bom, a visão foi a visão de um consumidor que é um empreendedor. Ele vai chegar num local e vai colocar um empreendimento, que pode ser uma série de casas, pode ser um shopping, enfim, ele vai ser um empreendedor que vai trazer um produto que é o consumo de energia elétrica ali para a concessionária. Então, eu vi, comparado com a resolução 1000, que o artigo 70 continuou como estava na resolução 414, que é a entrada do pedido, o protocolo do pedido. E a distribuidora ainda com a possibilidade de aceitar esse pedido ou recusá-lo, que trata no parágrafo único desse artigo 70. No artigo 71, nós vemos que ela passa a ter um prazo agora de 5 dias, né, contados a partir dessa entrada, para que ela comunique ao consumidor se aquele pedido é possível ou não. Tá? Isso está no artigo 71. Se nós compararmos isso com a resolução 14, podemos ver que o prazo anterior era um prazo longo, de 30 dias, e que bastava que um item, um documento, não fosse entregue para que fosse paralisado todo o processo. Tá? Isso houve uma mudança para isso. Já no artigo agora 77, eu estou indo só... Essa mudança é para melhor ou para pior? Olha, essa mudança é para muito melhor, porque ela tendo que trabalhar com um prazo de 5 dias úteis, tá? E anteriormente ela tinha 30, isso ajuda o lado que está pedindo a concessão, tá? Então, houve um aperto de prazo para ela responder. No artigo 77, eu estou indo só para os locais que eu botei em vermelho, que eu achei que eram mais importantes. A distribuidora deve entregar um orçamento estimado. Isso também é um caso novo. Ou orçamento prévio, por escrito. E ainda, indicado, o consumidor pode pedir como ele quer receber esse orçamento, indicando o canal que ele quer receber esse orçamento, que pode ser até por meio eletrônico. Isso está no artigo 77, é um artigo novo. Artigo 78. A distribuidora deve disponibilizar ao consumidor e demais usuários, sempre que solicitado, um estudo que fundamente a alternativa no orçamento que ela colocou. E esse orçamento prévio terá que ter ela terá que entregar esse orçamento num prazo de até 10 dias. Então, novamente, um prazo pequeno para consumidor, para a concessionária em relação ao consumidor. Então, comparando isso com a resolução anterior, né, e esse tempo que é curto,
eu vou apontar só as diferenças aqui, que, no meu ver, foram importantes. Houve a diminuição do prazo para a concessionária receber, protocolar e encaminhar ao solicitante as informações sobre o seu pedido. Houve uma comunicação que deve ser feita agora de forma obrigatória com o consumidor, de forma digital, e o consumidor pode até indicar qual o tipo de canal digital de comunicação que lhe convém. Houve uma obrigação da concessionária de fornecer esse orçamento prévio das obras, o que é isso muito importante, até para o planejamento da obra, né? O consumidor tem que ficar claro para ele quanto que ele vai ter de participação financeira, né? Porque isso vai implicar em prazo para ele no empreendimento, tá? Então, esse orçamento prévio é muito bom o consumidor receber logo, né? E é um item importante para que possa haver uma avaliação do cliente se ele até vai continuar com aquele empreendimento, tá? Vai ajudar no seu planejamento financeiro. E, por fim, juntando todos esses itens que eu achei bastante positivo nessa parte de entrada do projeto, eu coloco a minha conclusão final, que é que todos os itens apresentados e confrontados nas duas resoluções, temos que verificar que a concessionária passou a ter que operar de forma muito mais transparente e mais clara, com prazos e informações mais precisas, tendo que se enquadrar num trabalho mais eficiente e profissional, em face do consumidor. Tá? Porque anteriormente, só para vocês terem uma ideia, eu já convivi com isso, um pedido na concessionária às vezes era travado por uma licença que nem diretamente afetava a obra que ela ia fazer. Essa licença estava presa à obra dentro do empreendimento que ia receber a energia, mas ela estava travando a liberação da concessionária. Então, me parece que agora, nesse novo perfil, vai ser possível uma avaliação até prévia do cliente, né, como aquele que pediu à concessionária a ampliação ou a nova rede, e com isso ele vai poder se planejar melhor, né? Então, nesses itens, foi o que eu apontei no anexo 7, tá? É isso aí, Marcos. Ok, eu levantei a mão já. Antes de vocês, eu levantei a mão. Mas o que o Marcelo está comentando é a primeira vez dos 4 temas apresentados, e tem muito mais que ninguém fez, mas tem 4 até agora, que alguém fala que o consumidor está ganhando. O Marcelo deve ser uma pessoa de visão mais abrangente. Então, veja, eu quero saber se tem alguém, o Adriano quer falar sobre isso. Olha, eu tenho um númerozinho na mão para saber a obra. Então, Adriano, eu vou falar depois, porque eu vivi um caso desse do Marcelo, então eu vou falar depois. Adriano, fala você, depois passa a bola para o Jefferson. Liga a câmera. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim, todo mundo ouvindo. Ok. Todo mundo ouvindo. Bom, antes de comentar sobre esse item, eu baixei novamente agora há pouco o documento aqui que está sendo usado de base e foi comentado no item anterior sobre o anexo, acho que 16. O documento que eu baixei, ele não tem esse anexo 16, ele vai até o 14 só, tá? Não sei como é que faz para... Se tem algum documento desatualizado. Depois eu vou explicar, prossegue. Tá. E com relação ao item comentado aqui pelo colega, assim, a gente trabalha aí com orçamentos e com projetos de engenharia, tem esse item, eu vejo, é lógico, né, reduzir o prazo é ótimo para nós consumidores aí, mas eu vejo com certas ressalvas aí. Quando você tem um prazo curto para estimar custos, né, você acaba estimando para cima, né, porque você
você está com prazo curto, não tem como detalhar muito, né? Apesar que a concessionária aí tem uma rede padronizada, né? Não é tão difícil para ela conseguir ter uma padronização de custos aí, mas eu vejo com certas ressalvas aí, porque quando você não tem muito prazo para fazer levantamento, mais preciso, você acaba estimando para cima, e com isso você pode receber custos mais altos do que deveria ser aí, em função do prazo que você tem aí. Né? Esse é a ressalva que eu queria fazer. Recording is on. Ok, Adriano, você então está comentando que a diversidade de instalações, talvez ela não tenha um orçamento, é isso? No caso da concessionária, como ela tem um prazo mais curto para apresentar um orçamento, né? Ela vai acabar estimando para cima, né? Ela tem que padronizar isso aí, melhorar o processo interno dela, né? Ela tem uma rede normatizada, mas isso aí normalmente quando você não tem muito prazo para atender, você acaba estimando tudo para cima ali para não ter prejuízo, né? Faz sentido. Jefferson, depois de você o Leonardo entra. Na verdade, eu até nem ia falar, Marcos, mas como tu comentou ali que ninguém teria falado que o consumidor levou vantagem em algum ponto da resolução, eu levei a mão ali, porque... é verdade. São 5 anos. A minha parte, eu falei dos 5 anos que tem para pedir ressarcimento num evento na rede, né, que tem depois eu vou detonar esses 5 anos. É legal. Inclusive, outra vantagem grande é que ele não precisa, dependendo do caso, né? Tem 2 casos ali, né? Antes de 90 dias, depois de 90 dias, mas ele não precisa mais esperar a vistoria, a verificação, né? Que a ANEEL chama lá o termo verificação, né? Da concessionária, ou autorização dela, né, liberando ele dessa verificação, para consertar o equipamento. Então, quer dizer, eu posso consertar o equipamento e depois pedir ressarcimento. Então, é outra vantagem. Claro que tem algumas desvantagens que eu também comentei ali, né? Depois nós vamos detonar os seus 5 anos. E você é uma pessoa legal que está procurando pontos positivos. Leonardo, você, depois o Alan Pereira. Opa, boa noite. Estão todos ouvindo? Então, legal. Boa noite, vamos lá. Com relação ao Marcelo, né, que explanou muito bem a situação aí da parte do pedido de estudo, né, basicamente, a inicialização da formalização da concessionária, né? Ô, Marcelo, antigamente tinha um cronograma físico-financeiro, né? A 414 implementou, que é tipo o caviar do Zeca Pagodinho, né? Todo mundo ouviu, não sei o que lá, mas ninguém... Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca teve. Eu nunca tive um cronograma físico-financeiro. Eu não vi nessa tua abordagem aí, né, nos pontos distintos, esse cronograma, a primeira pergunta que eu tenho, foi suprimido? Uma outra pergunta que eu queria emendar para o Marcelo também, eu não li a resolução, li muito pouco, tá? Eu só ouvi falar que ela teria algumas multas e penalizações para concessionária um pouco mais pesadas com relação a algumas coisas. Devolver em dobro algumas coisas. Nessa parte de ligação, tem alguma previsão de multa por não cumprimento de prazo? E se tiver, uma boa oportunidade de ficar rico, hein? Porque 5 dias, né, para ela dar resposta, eu gostaria de saber se tem essa possibilidade, se está alguma coisa expressa em algum lugar na resolução 1000. Aí seriam basicamente essas duas... Marcelo, se você não souber a resposta, você diz que é uma pergunta de difícil... Solução. Concretização, vai. Não, eu acho que o cronograma ainda existe, sim, porque esse orçamento prévio, até respondendo também ao Adriano, é orçamento prévio. Então, eu até acredito realmente que quem vai fazer um orçamento num tempo curto vai pensar dessa forma que o Adriano falou, na maioria das vezes. Eu não posso julgar para perder. Mas esse é um orçamento prévio. Depois vai vir um orçamento, digamos, mais detalhado, né? E, justificando, tá?
E essa parte do cronograma, inclusive existirão contratos que terão que ser assinados entre as partes, tá? Isso a gente acha que vai conseguir ver mais para frente. E essa parte do cronograma financeiro, eu acho que ainda está em vigor, sim. Por quê? Se a concessionária for executar a obra que você está pedindo para ela, ela vai te apresentar o cronograma financeiro e vai dizer quando ela vai fazer a obra. E aí pode não ser o tempo que você quer. Entendeu? E você hoje, como consumidor, pode interferir nesse tempo a partir de uma injeção de capital da sua parte. Tá? Você pode interferir nesse cronograma financeiro. Inclusive, pode você também executar a obra, que seria dela. Tá? Hoje, isso tudo já está sendo previsto aqui, eu já vi na norma. Então, eu acho que houve uma abertura em vários leques de possibilidades para se relacionar na parte de cronograma e de parte financeira com a concessionária. Tá? Essa é a minha resposta. Alan, parte daí. Boa noite, pessoal. No caso, tem que atentar uma palavra coringa que estava no artigo 71, que é informar as seguintes etapas. Com essa experiência que a gente tem de concessionárias, o que acontece? Entende-se que tem os prazos de 5 dias úteis para fazer o primeiro filtro, a concessionária, tendo os documentos ok, ela não pode meio que retroagir no processo depois e falar, esse é um documento. Mas eu acho que pelo que está escrito ali, a concessionária vai seguir muito à risca a palavra etapa seguinte, porque para ela liberar um projeto executivo, ela tem que ter um grau de 5% de incerteza, então parece realmente um ganho da gente, né, dos clientes, mas pelo que eu vejo, ainda tem um guarda-chuva aqui que pode ser usado para a concessionária. E outra questão também, que deixa um pouco aberto, a gente sabe que o orçamento tem uma validade, e aí não se fala muito sobre, meu orçamento é válido por 30 dias, até porque a gente sabe que varia muito de equipamento para peças, materiais, obras, serviços, e nesse caso, acho que também ficou faltando um entendimento escrito na resolução para definir esse assunto. Tá? Alan, será que as pessoas que escreveram essa frase que o Maurício leu sabem do que estão falando? Você acabou de falar que o orçamento tem validade, não é isso? Será que as pessoas que escreveram essas coisas têm esse nível de prática e experiência? É um ponto a se pensar, né? Uhum. Tem mais o sotelinho, que eu chamo de sotelino, que é falar... Uma coisa. Na resolução, ela fala que a concessionária também está escrito lá que ela vai te oferecer 3 orçamentos, tá? São 3 orçamentos. A nova ou a velha? A nova. A resolução 1000 fala que vem 3 orçamentos. E, ao meu ver, isso foi um grande ganho, porque quem já não ficou parado com o processo debaixo da digníssima bunda do gestor dentro da Light? Eu mesmo já sofri várias vezes. O pessoal sentado em cima do processo não andava nem por decreto. A não ser que eu tinha conhecido, chegava lá, meu cara, por que meu processo está parado? Aí foi ver, o cara falava lá, o processo saía. Todo mundo já sofreu isso. Eu acho que isso é uma das grandes coisas. E do momento que está escrito, e é amparado pela defesa, pelo CDC, não entrou, meu amigo. O juizado acabou. Eles têm que se coçar. Quando eles não querem, quando eles não vêm, não corta. Então eles têm que se coçar. Antônio Sotelinho, eu anotei várias coisas aqui. Eu queria devolver para o Marcelo. Marcelo, você ouviu um monte de gente falar, não ouviu? Falaram sobre que o artigo 77 não existia, você falou, que é um ponto positivo. O Adriano falou em
o orçamento mais caro, depois o Leonardo, foi o Alan que falou da validade do orçamento, e aí alguém perguntou do cronograma físico-financeiro que existia na 414, e aí eu anotei 6 vezes a palavra acho. Peraí, mas 6, aqui a gente não pode achar. Esse grupo tem todos os elementos necessários para pesquisar dentro e descobrir que não acho não. Cronograma físico-financeiro existe ou não existe, porque algumas coisas somem de forma estratégica. Então, Marcelo, você acha que validade, 3 orçamentos, orçamentos mais caros, são consequência dessa benfeitoria? Não, Marcelo? Marcelo? Eu não creio que é a norma que está provocando isso aí que você está falando. Né? Ela está abrindo, né, possibilidades. Né? Então, o orçamento é importante para um planejador, né? Sem orçamento, ele não sabe nem se a obra vai chegar ao fim. Né? Então, ele pode se planejar bem. E esses prazos curtos, eu acho que é perfeita a colocação do Antônio. Você obriga a que determinados movimentos ocorram que antes precisava de uma série de amigos, às vezes, né, conhecimentos, né, a clareza agora de tudo ser feito digitalmente, né, é outro ganho, né? Então, eu vejo assim, não vejo esse acho, não acho que você colocou. Né? Tá? Ok, respondi. Eu vou passar para o Estelito. Ô, Marcos, eu tenho quase certeza. Oi, eu vou passar para o Estelito. Fala, Antônio. Eu tenho quase certeza que eu já esmiucei essa resolução nessa parte. Eu tenho 90% de certeza que ele fala em 3 orçamentos, que ele tem que te fornecer 3 orçamentos e você escolhe. Eu só não me lembro qual é o artigo. Mas isso não deixa de ser um ganho. Isso não, que você tendo os orçamentos mas continuou vinculado àquela situação. Se tiver participação financeira sua, eles só começam depois que você paga. Isso continuou, isso a gente não consegue fugir. Eu até acho justo. Você vai ter participação financeira. Agora, como que essa participação... E você, com os orçamentos na mão, você tem como contrapor. Isso é a grande vantagem. Você pode não concordar. Eu até disse que ia falar por último, porque eu tenho um caso real da 414. A luz da 1000 seria um novo caso. João Oliva pediu para falar, Antônio. Fala, João Oliva. Depois é o menino... Ok. Primeiro, eu gostaria de deixar registrado, né, que a forma com que o Marcelo fez essa apresentação dos comparativos, né, das 3 colunas, eu tenho procurado estudar e resgatar as diferenças que ocorreram, né, da 414 para a 1000. Então, essa forma com que o Marcelo apresentou, eu acho que seria até o escopo que nós deveríamos estar usando nas nossas apresentações, as outras, e também resgatarmos um pouco do que já foi discutido. Agora, me fez suscitar também o seguinte. Bom, nós, no workshop, vamos chegar, nós estamos discutindo coisas extremamente importantes, né, que devemos, de alguma forma, não sei quais seriam qual seria o mecanismo ou a instituição. Né? Eu vejo, por exemplo, que esse evento do workshop, ele é organizado com o apoio do CREA, dentro do CREA Rio de Janeiro, né? Que é um braço do sistema Confea-CREA que poderia... Eu sei que o sistema tem hoje um caminho, né, de conversação com a ANEEL muito boa. Então, aí, o que nós poderíamos, pensando, né, o que nós deveríamos fazer no futuro com os resultados
do workshop, né? Para que coisas tão importantes que estão sendo aqui discutidas e que possam e que devem ser levadas indiscutivelmente ao órgão ANEEL para que seja analisado com mais profundidade, né, com efetividade, o que nós estamos produzindo deste workshop. Né? Eu diria que nós estamos de parabéns pelo trabalho que está sendo feito. O trabalho ele vai ser fechado com uma publicação. Mas essa publicação é um resultado do trabalho daqueles que já trabalharam e estão buscando agora, quinta e segunda passada, a colaboração dos outros profissionais. Na segunda, não houve terça e quarta aumento de conhecimento. Então, o conhecimento que tem está lá, no anexo. Hoje nós temos anexos falados aqui do material que é para ser baixado para leitura prévia antes dos debates. E vamos ter um espaço para desenvolver isso. Se nós não desenvolvermos, na segunda falaremos sobre outros, não teremos enriquecido o demais. Então fica aqui o recado para todos nós que temos uma semente para dar continuidade, mas se não der continuidade, a publicação vai sair com alguns pontos levantados. Mas e pontos levantados tem Leonardo e Antônio Solteirinho de novo? Leonardo, fala rapidinho, o tempo está acabando, o Antônio Solteirinho. Estão todos ouvindo, né? Não, eu só me desculpar aqui, o artigo 69 é bem claro, desculpa a minha ignorância não ter lido, 69, inciso 1, a linha B, cronograma físico-financeiro, está lá, escrito, expressamente escrito. Então ele continua. E com relação aos prazos de aprovação, etc., o 69 é bastante interessante, ele vai dizendo várias coisas que, inclusive, tem a ver com o que o Alan falou sobre o valor da obra andar no tempo, obviamente. E lá ele vem dizendo que o cronograma já amarra um pouco isso, vem dando algumas condições ali, é bom depois a galera dar lida, que eu entendo que já está amarrando essas condições aí de dinheiro e tempo, ok? É bom dar uma olhada na... Está vendo como uma leitura sua, está vendo que uma leitura sua pode aumentar e completar e detalhar o anexo do Marcelo? Aí não é mais o anexo do Marcelo, é o anexo do Marcelo, do Alan, do Solteirinho e do Leonardo e do Adriano. Para ficar bem mais completo, até mais fundamentado do que uma pessoa só. Vamos lá, agora quem agora? De novo. Não, é que eu vou conversar com o Estelito, mas eu acho que a BE pode abrir o resultado desse trabalho. Se tivermos alguém de outras ABEs aqui dentro desse fórum, a BE do Rio pode ajudar disparando esse trabalho para Câmara Elétrica do CREA e para outras entidades daqui também, para a gente poder divulgar esse trabalho, se todos estiverem de acordo. Mas, Antônio, divulgar um trabalho de 600, o Luiz é que sabe, o Luiz Covatti que sabe, tem inúmeros artigos. Esse trabalho deve ter uns 16 anexos até o momento. 16 anexos são 16 comentários dos 500, 600 artigos. Se não houver um trabalho colaborativo, a gente não esgota o assunto, na verdade, não esgotar. A gente não chama atenção para os peritos, para os projetistas, para os instaladores, para a fotovoltaica, para a eólica, para aquele compartilhamento de energia. Mas, olha, agora é a vez do Estelito falar. Eu fiquei falar por último, né? Marcelo levantou a mão. Marcelo é o dono do tema. Fala, Marcelo. Eu só queria te perguntar se, por exemplo, já que várias pessoas completaram esse trabalho, elas possam até me passar e eu completo aqui, assim, o processo, eu reescrevo. O processo é simples, Marcelo. Nós temos um grupo Zap. Quem não está no grupo Zap chegou atrasado ou não se ligou no grupo Zap. Ou seja, não tem tempo ou não teve interesse. O grupo Zap permite que o Marcelo, do tema 4, combine para sexta de tarde comentar e discutir. Nós estamos usando um dispositivo de videoconferência. Só que tem 20. Você pode juntar com mais 4, 3
E fica melhor a conversa, né? Porque aí ficam 3. E discutem, escrevem no texto e vão trabalhando assim, sem necessariamente juntar esse monte de gente que não leu, que não gosta do tema, porque não é o meu tema, é o tema seu, entendeu? E aí você enriquece alguma coisa, o Solteirinho, enriquece alguma coisa que não é para um tipo de atividade, é para vários tipos. E quando você procurar, você procura os seus tipos. Antes de passar para o menino Estelito, que vai fechar os temas 3 e 4, eu vou te contar só uma coisinha rápida. Eu fiquei ano passado, e talvez um ano retrasado, em cima de um problema de uma concessionária de energia elétrica que não queria aprovar um projeto de um grande empreendimento imobiliário, milionário. E aí nós temos... Ah, meu Deus. Aí nós temos o caso do que o Marcelo falou. Tem prazo para entregar projeto. Aí nós voltamos para o caso do que o Marcelo falou. Tem prazo para entregar projeto, tem orçamento, e a concessionária distribuidora não cumpriu com nada que era obrigatório. Com um trabalho técnico exaustivo, grande de inspeção e tudo, provamos que estava tudo bem e que ela errou no regulamentação da 414. Não deu certo, fomos à justiça. Na justiça chegou na segunda instância. Então, com a 414, com os prazos que o Marcelo falou, que eram até mais longos, né? Eles não quiseram cumprir, não quiseram participar. Né? Estou falando que o projeto é milionário. Não falta dinheiro, não, tá? O que está faltando é alguma coisa do lado da distribuidora. E a 414, que agora parece que o Marcelo já deixou claro para vocês que os prazos são mais curtos, a situação seria muito pior. Então, nesse ponto que o Marcelo levantou, que é o tema 4, eu estou muito interessado, porque estamos sofrendo há quase 2 anos isso. Esse problema do prazo, cronograma físico-financeiro, rede, dinheiro de colaboração e etc, etc, etc. Bom, fechando, só para contar para vocês que isso é um caso real, não é um caso fictício, né? Como se os outros não fossem também reais. Estelito, você pode sumarizar o dia da quinta-feira com o tema 3 seu e o tema 4 do Marcelo? Ok. Hoje nós tratamos 2 temas muito importantes, né? Eu procurei dar uma ênfase nessa parte da normalização técnica, né? Eu abordei aqui 3 anexos do nosso material, o anexo 3, que fala da utilização das normas com ênfase no artigo 29 da resolução, o anexo 4, né, que fala da segurança das instalações das distribuidoras, que é uma ausência do que seja efetivamente uma segurança, uma rede segura, né? A ANEEL, apesar de citar na parte de justificativa das sugestões dadas na consulta pública, a ANEEL, né, jogou para o PRODIST, mas no PRODIST realmente nós também não encontramos uma definição do que seja um sistema seguro. Essa que é a cerne da discussão. E o anexo 16 também, que eu falei sobre as normas que a concessionária deve seguir, né, que estão ausentes as normas da ABNT. O contrato de concessão fala claramente que as distribuidoras têm plena liberdade com relação à tecnologia dos seus sistemas. Isso daí, então, plena liberdade significa independência. Tem mais outro anexo que eu não falei, né, na parte 3, mas que está no nosso material, que é o anexo 6, que é essa parte exatamente fechando aí, que é de direitos e deveres da concessionária. Tá? Então, esse anexo depois vocês podem ler aí com calma, em que realmente a conclusão seria que a gente entende que as distribuidoras também deveriam seguir normas ABNT, porque no momento está havendo uma distopia entre o que o consumidor está obrigado a fazer e a concessionária também. Então, há uma diferença aí. E com relação à parte do Marcelo, apesar dele ter
no tempo dele, apenas comentado sobre a questão do prazo, a redução do prazo, né, para 5 dias úteis. O Marcelo tem mais materiais aí, incluídos no nosso material, como o anexo 7, né, que é a parte do projeto e estudos, né, da distribuidora. Ele fez uma comparação importante com a 414. O anexo 8 também, que é o critério de mínimo custo global, apreciação boa aqui com relação a 414. E esse material, né, eu entendo que vai ficar, né, para uma apreciação depois dos grupos. Ele também fala também no anexo 9, aprovação do orçamento prévio, que a gente começou a discutir aqui essa parte do orçamento prévio. Ele também contribui com o anexo 9 aí. Então, hoje nós trabalhamos sobre normalização, trabalhamos sobre prazos de apreciação da distribuidora e eu entendo que, é como eu falei, né? Esse workshop tem muito de work, não tem nada de shopping. Então, o trabalho agora fica com a gente aí, preparado para a nossa parte 5, né, que vai ser na próxima etapa do nosso webinar. Na semana que vem, Estelito, nós temos já o Marcelo na quinta-feira. Qual é o tema é o tema 7 ou o tema 8, Marcelo? É o primeiro ou o segundo? Na quinta-feira que vem. Tu lembra? Vou ver aqui. Você vai fazer algum na segunda? Tá. Estelito, você vai fazer algum na segunda? Eu vou participar na segunda-feira, sim. Qual é o tema 6 ou o tema 7? Não, desculpa, é o tema 5 ou o tema 6? Eu posso participar no tema 6. Posso fazer uma abordagem, inclusive, com essa relação com relação aos impactos nas instalações fotovoltaicas, geração de... Muito bom, muito bom. Estelito e galera, se algum de vocês quiser fazer um anexo no fim de semana, o modelo já está disponível dentro do material. É só fazer o modelo, a gente inclui no material e agenda para quinta, que o Marcelo fala na primeira parte ou na segunda. Então, de repente, a gente inclui dentro do nosso tempo, né, mais um. É só seguir o modelo que já existe. Não tem escolinha, o modelo já existe. O grupo Zap, ele não é me inclui. Isso não é um grupo de família. É para falar sobre o assunto. Não tem política, não tem religião, não tem guerra da Rússia, nem tem as mocinhas da Ucrânia. É um grupo de trabalho. Então você vai receber aí no chat, o grupo Zap está ali, ó. O Adriano Martinez já colocou ali o link. O link de baixar o material é o link do primeiro dia. O material do primeiro dia já sofreu 6 revisões. Marcelo vai falar também. Segura, Marcelo. O material já sofreu 6 revisões, ou será 5. Dá uma olhada como é agora o material. Estou colocando ele para vocês verem agora. Olha para a tela, fixa a tela, que vocês vão encontrar essa bolinha amarela aqui. Está vendo a bolinha amarela? Quando você baixar dentro do grupo Zap, você vai receber ele. Não vai receber por e-mail. Você vai receber dentro do grupo Zap. É o grupo de trabalho. Então, quando você clicar aqui na bolinha amarela, onde está escrito 10/3, pode aparecer 11/3, 12/3, 14/3, com mais conteúdo. Então, não espera alguém te dizer, não espera alguém te mandar. Nós estamos, não é um grupo de família, é um grupo de trabalho. Aí, como o Estelito falou, você clicando na bolinha amarela vai ter mais informação. Assim não tem que mandar para você. Se você clicar e encontrar o dia 11, é porque o seu está obsoleto e você acabou de receber o dia 11. Dispositivo da tecnologia a nosso favor. Marcelo pediu para falar, eu estou demorando. Marcelo, eu só queria te perguntar se é na segunda que você programou um tema para mim.
ou na quinta agora, na próxima? Você que escolheu, acho que foi quinta, não foi? Não sei. Foi você que escolheu ou foi eu que escolhi? Não lembro mais. Você decide. Tá no mudo. Tá no mudo. Tem 4 anexos, né, que eu não li, né? Quer dizer, considerando que 3 ficaram para serem lidos off, né? E tem 4 ainda. Uhum. E se segunda tiver oportunidade também, eu leio. Tá bom. Então, o Marcelo faz o tema, na segunda-feira, o primeiro tema, que é o tema número 5, né? Me fala aí. Então, galera, pega o material, lê o material do 5, anexo 5, porque na segunda o Marcelo já vai começar falando sobre isso. O tempo está acabando. Não, muito obrigado. Boa noite. Último aviso, então. Grupos dados já entenderam. Tudo rola lá. O material é dinâmico e ele é altamente volátil. Então, clica na bolinha amarela, porque quando isso acabar, vai virar um livro para o Antônio Solteirinho e os Telitos, se quiserem continuar promovendo outros workshops, com outros profissionais, com outros focos. O que não falta é tema na resolução 1000. E na segunda, os Telitos vão falar de fotovoltaica também, não é isso? Eu acho que é muito conveniente, embora talvez aqui o nosso grupo não tenha fotovoltaica específica. Infelizmente, os outros que se inscreveram, 120, tinha 5 de fotovoltaica, não sei se tem algum aqui. Mas trabalhamos com o que podemos. Na semana que vem, 19 horas, segunda-feira, 19h15, não entra mais. Então, prioriza o tempo, prioriza a agenda, se quiser continuar participando. Senão, não tem problema. Todas as gravações vão para o YouTube. E você pode... Eu só estou olhando aqui no meu material e eu acho que ficaria bom o anexo 9, tá? Da aprovação do orçamento prévio na segunda, tá? Ok. A gente agenda isso no Zap e aí na segunda a gente se prepara para isso. Tá bom? Deixa eu ver. Já falei os avisos, já passamos os 2 temas. E no tema 3 tem Maurício, Estelito, Marcelo, Antônio Solteirinho, João Oliva, que discutiram a história lá das normas. E agora, no tema do Marcelo, que é o tema 4, teve Adriano, Pacaraca, Leonardo, Alain, o Oliva também. É só conversar no Zap, marcar uma hora, um dia, para trocar ideia, mandar texto. O Jefferson manda texto para mim quase que 2 vezes por dia. E eu reviso o material pelo menos 2 vezes por dia. E aí aperta o botão amarelo. Quando for ler, aperta o botão amarelo. Porque você vai ler a última versão, não a sua versão. A gente já deu todos os avisos e quando entrar, entra com o microfone no mudo e com a câmera ligada. Porque a partir de semana que vem... Se entrar com o microfone ligado e não desligar rapidinho, a gente retira da sala. Sem necessidade de tanques, stingers ou coisa parecida. A gente fará isso com como eu falei com o Luiz, com uma sanção econômica. Nós temos ainda uns 10 minutos. A Marisa deve entrar para fechar o evento, mas a gente tem 10 minutos para falar sobre o evento. Não vamos falar sobre outros assuntos, não, porque está sendo gravado. Alguém quer falar alguma coisa sobre... O Sandro não comentou nada, a Bruna não falou nada. Está só ouvindo, né? Está fazendo choque, Estelito. O Sandro, a Bruna e o André Souza estão fazendo choque, não estão fazendo work. Temos assim, metade fazendo work, metade fazendo choque.
Sandro, fala aí. Tira do microfone do mundo e fala. É a primeira participação, então nós estamos aqui também no CREA do Rio Grande do Sul iniciando um trabalho aí neste tema aí, para ver aí nessa nova resolução quais o papel da engenharia aí na questão da fiscalização das distribuidoras. Então, a gente está iniciando aí esse trabalho e nós vamos apresentar também um guia para fiscalização e para as inspetorias, né, efetuarem aí a fiscalização, porque a gente entende ser importante aí a fiscalização, né, da sociedade referente a essa concessão ao serviço das concessionárias. E eu vi que vários temas aí foram falados importantes aí, a questão dos projetos, né, e também as próprias prefeituras que não dão muita atenção para a questão do projeto elétrico e projeto o projeto é executado e às vezes não é executado e a instalação é muito precária também do ponto de vista do consumidor, né, da segurança da instalação e da família, né, da residência. E uma coisa assim também a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul é a questão das alterações climáticas aí, que nós estamos vendo aí muitas mudanças, né, e está afetando muito a rede de distribuição, ondas de calor, tempestades, e também vamos dar uma observada bastante na nova resolução referente ao como é que está sendo vista essa questão das mudanças climáticas afetando as redes e isso, o que implica isso na questão do consumidor, os tempos de retorno necessários, as multas, as concessionárias e toda essa questão para ver se a gente consegue melhorar o serviço. Então, essa é a minha palavra hoje. Ok, nós temos alguém da distribuidora, gente. Estava quietinho, nós temos alguém da distribuidora. Então, quem ganhou e quem perdeu, todo mundo ganhou. Todo mundo possivelmente pode ter perdido alguma coisa. Alguém mais quer comentar alguma coisa? O Sandro falou, ele estava ouvindo direitinho, mas o André está quieto, o Fernando Silva está quieto, a Letícia, que entrou várias vezes e saiu várias vezes, está quieta. André, rapidinho. Não, rapidinho. Fala, André. Filho do mudo. Cadê o André? Está aqui, André Souza. Microfone com erro. Então faz mímica. Mas alguém? Luiz, que entrou e saiu várias vezes. Vai liberar o microfone? Você participou? Ouviu tudo? Rafael Ferreira, Feitosa, também está quieto. Tivemos um pico de audiência de 22. Bom, então, Marisa, você está no ar? Você pode encerrar o evento de hoje. A gente cumpriu a missão e já temos os grupos para debater.